Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para com ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse, enquanto eu estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: Tu creres, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, uma excelente segunda-feira para você, para sua família, boa semana de trabalho para todos nós, que Deus abençoe, Nossa Senhora nos proteja, que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa caminhada. Muito bem, Jesus vai se encontrar com Natanael. Então tudo começa quando Filipe, depois de conhecer Jesus, procura um amigo que ele tinha muita estima e vai anunciar com muita alegria. O caba foi com todo entusiasmo, né? Nós encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei, os profetas falaram dele, Jesus, o filho de José, Jesus de Nazaré. Então, Felipe, ele não guarda para si só este encontro. Aí, uma coisa bonita que a gente encontra na fé de Felipe é que quando ele conhece Jesus, ele faz verdadeiramente aquilo que todo mundo que encontra Jesus deve fazer, ou seja, anunciar Jesus, falar dele, né? Levar outras pessoas até Cristo para que tenham fé, para que tenham uma fé bonita, verdadeira, né? E Felipe vai ao encontro do seu amigo. É uma coisa interessante que Jesus, ele exalta o amigo de Felipe, porque não vê fingimento nele, e o que ele fala, né, tem base, ele tinha conhecimento daquela região, mas de Nazaré saiu algo bom. Jesus, que estava ali, né, embora ele não nasceu em Nazaré, mas foi em Belém, mas viveu sua vida em grande parte ali, mas ele ia e voltava para as regiões todas, e por viagens de missão. Mas o que nos chama a atenção desse evangelho de hoje é a importância de testemunhar Jesus. Então, você e eu, nós que somos católicos, não podemos descobrir Jesus, esta riqueza eterna, e deixar para nós mesmos, né? Só para nós, como se a gente fosse egoísta, só querendo para si. Não. Precisamos seguir o exemplo de Filipe, anunciar Jesus. Encontrei Jesus, né? E desejar que os outros também possam conhecer esse amor, essa misericórdia. Isso é importante. Por isso que Nossa Senhora diz: testemunhai Jesus com a vossa própria vida. Então, Felipe quer dar esse testemunho. Agora, claro que quando Felipe fala para seu amigo, ele vai ficar meio que desconfiado, né? De Nazaré pode sair coisa boa? Ele faz uma pergunta bem pesada, né? Mas o, o perigo, claro que ele agiu no seu impulso, sendo honesto, né? Naquilo que ele observava, mas logo em seguida ele vai reconhecer Jesus como Deus, Senhor e Salvador
o Deus de Israel, né? Mas inicialmente parece haver vamos dizer, um preconceito, né? De Nazaré tem coisa boa. Então, ele vai aceitar o convite do seu amigo e vai. Ele talvez tenha cometido ou cometeu um erro por ter julgado Jesus pela cidade, né, de onde Jesus vinha. Ou seja, ele ainda não conhecia Jesus, mas havia formado uma opinião que não era correta. Mas logo, logo, essa coisa ruim vai sair dele, né? Isso é que importa. Porque muitos católicos, às vezes, faz aquilo que Natanael também fez, ou seja, julga os outros pela aparência, né, pela família, pelo status social, e aí a gente cai na armadilha, é nesse sentido. Às vezes a pessoa que não se veste com roupas finas, com roupas caras, né? Tem pessoas que gostam de andar na simplicidade. Às vezes eu, eu já passei por uma situação bem interessante, muitos anos atrás, nos anos 80, na época da seca, uma seca terrível, né? E a gente ia para a estrada de Salvador, para os canaviais, buscar comida para os animais. E foi logo no início, assim, nos anos 80, mas no período da aparição também. E eu conheci uma família que vinha para Anguera, né? De sábado, às vezes eles vinham, eram pessoas de grandes posses, rede de loja famosa aqui na Bahia, e fiz amizade, né? Uma vez eu encontrei, voltando de São Paulo, né, a mãe e a filha dentro do avião. E ela disse, olha, quando você precisar de qualquer coisa, vai na loja, procura o gerente, manda me ligar. Aí uma vez eu estava voltando, eu todo sujo, de cana, sabe, um horror. Meu pai parou em frente a um banco para sacar um dinheiro e eu aproveitei e desci e entrei na loja. Ninguém veio me atender, né? O pessoal ficou meio desconfiado, aquela coisa toda, coisa estranha, sabe? Aí eu fui, olhei, aí veio uma moça para me atender, assim, e eu sei que depois eu fui, escolhi o que eu queria e depois eu fui lá para o gerente. E quem é o gerente aqui? O pessoal não queria me levar até o gerente, não. Mas aí quando eu cheguei perto, eu disse, eu queria que você ligasse para dona fulana. O cara me olhou do pé da cabeça até o dedo do pé. Peraí, mas você quer que eu ligue para quem? Quem é essa pessoa que está falando? Eu sou a patroa, meu irmão. Tu liga aí, que eu preciso falar com ela, foi ela que mandou. E o cara não queria ligar, não. Eu digo, é melhor você ligar, porque se eu disser para ela que eu tive, você não ligou, ela não vai gostar dessa conversa. E você conhece ela de onde? Eu digo, lá da roça, onde eu moro. Eu todo sujo, com a roupa de trabalho, sabe? De canavial, um horror. Então ele liga na minha frente, né? A patroa atendeu. Disse, tem um rapaz aqui, como é seu nome? Eu digo, Pedro Regi. Tem um rapaz aqui, Pedro Regi, quase a dizer assim, um cara esquisito, né? Passe para ele. Aí quando passou, eu disse, Ritinha, já fui logo na intimidade, sabe? Eu sempre fui brincalhão. Meu Deus, o homem ficou branco, feito papel na minha frente, sabe? Aí depois ela disse, o que você escolheu na loja? Eu digo, eu escolhi aqui umas 4 coisas, para você me dar um desconto bom. E aí, resultado da coisa, eu disse, eu vou dar uma olhadinha para ver se acho mais alguma coisa. Resultado, quando desligou, o cabo perguntou, doutor, o senhor quer um café, doutor? Doutor, tu tá ficando doido, meu irmão? Que doutor é que eu sou? Eu sou um cabo da roça, tô todo podre aqui de sujeira. Que doutor? Digo, como é a coisa, né, meu irmão? Quando eu entrei, tu viu falar com tua patroa, tu já veio me dar um tratamento diferenciado. Julgo pela aparência, não, falei com o cabo, Eu sei que essa história se passou numa rede de lojas, né, famosíssima aqui na Bahia, e não teve uma loja na cidade de Feira de Santana que não tivesse comentado esse problema, sabe? E aí eu recebi meu desconto e coisa e tal, e depois paguei do jeito que eu quis, né? E ele, na verdade, ele perguntou como é que eu queria pagar, eu disse que era à vista, agora que eu lembrei. Aí ele perguntou se quisesse dividir, eu não quero nada não, peça só o desconto que a patroa disse que ia me dar, que eu quero um descontozinho.
Aí eu dei o desconto e ainda ganhei. Na época foi um freezer que ela me deu, sabe? De presente. Então, toda vez que eu passava em frente à loja, agora já não mais sujo, né? Às vezes, quando o gerente estava lá na frente, e aí, meu patrão, vai tomar um cafezinho, uma aguinha? Eu digo, não, meu irmão, muito obrigado, Deus te pague. Aí, agora eu estou lembrando por causa desse evangelho de hoje, sabe? Lembrei dessa história. Então, às vezes, se julga pela aparência. O cabo foi julgar Jesus por causa da cidade que Jesus tinha nascido, né? E, às vezes, nós somos tentados também a gente criar uma imagem de uma pessoa antes de conhecer, né? E assim a gente pode até rejeitar, né, as coisas de Deus, os instrumentos que Deus coloca no caminho da gente, né? Eu digo que Deus gosta, às vezes, de surpreender a gente de alguma forma. Eu já vivi, eu poderia contar aqui vários episódios durante a minha missão, né? Eu lembro um de Paulo Negão. Paulo, eu cheguei de sandália havaiana no pé, Paulo de camisa manga comprida, de sapato no pé. Quando eu desci na comunidade, o pessoal foi lá e segurou Paulo e abraçou, e Paulo gritando, não sou eu, não sou eu, não sou eu, o rapaz do outro lado lá. Foi uma coisa engraçada. Por quê? Porque o pessoal também julgou pela aparência, ou seja, viu Paulo, meu amigo, né, meu grande irmão, que viajou muito comigo, e ele sempre está com a gente até hoje. Então, as pessoas, quando nós descemos do carro, eu dirigindo, e Paulo, negão, chamo negão, não é questão de racismo, não, é porque ele me chama de negão, ele é negro mesmo, sabe? Mas não é questão de racismo, que eu não sou racista, é claro. E aí, quando o pessoal viu ele de sapato, de camisa de manga comprida, parecendo um doutor, e eu lá, de camisa de manga curta, de sandália havaiana no pé, meu irmão, não prestou não, viu? O povo partiu para cima de Paulo, achando que Paulo era Pedro. E Paulo, não, moço, não sou eu não, o Pedro Regis é o rapaz do outro lado lá do carro, entende? Então, essas duas cenas eu jamais vou esquecer, né? E às vezes eu conto para Paulo, Paulo dá muita risada quando lembro desse episódio. Então, meus irmãos, Natanael, né, ele vai se encontrar com Jesus. E Jesus vê Natanael, né, quando ele se aproxima, Jesus vai dizer, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. E Natanael fica impressionado. Mas de onde o senhor me conhece? Jesus diz, antes que Filipe te chamasse lá debaixo da árvore, da figueira, eu te vi. Então, são essas palavras que vai tocar o coração daquele cara. Né? Eu te vi. Ou seja, Jesus vê a gente, Jesus conhece a gente, conhece cada um de nós pelo nome. Então, Jesus viu Natanael antes mesmo que Natanael tivesse visto ele. Né? Jesus já conhecia a história daquele homem, as dúvidas daquele homem, as buscas que ele fazia. Tudo aquilo que acontecia no segredo do coração de Natanael, Jesus sabia, como sabe do meu e do seu também. Por isso, a gente deve pedir a Jesus, Senhor, olha para mim. Assim como ele olhou para Natanael, sem que Natanael soubesse de qualquer coisa, a gente deve também nesse dia dizer, Senhor, olha para mim como tu olhaste para Natanael, conhecendo a vida dele, né? E falando com ele. Então, Jesus viu as orações que aquele homem certamente fazia e conhece também o segredo do teu coração. Jesus conhece a tua fé, Jesus vê as tuas lágrimas, Jesus sabe, né, talvez da cruz que você carrega. Por isso, você deve pedir a Jesus, Senhor, olha para mim, me veja, porque Jesus disse, eu te vi. Essa foi essa palavra, né, que transformou a vida daquele homem. Eu te vi. Então, depois que Natanael vai escutar Jesus, ele vai fazer sua profissão de fé. Mestre, Rabi, né? Rabi, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então, aquele que começou perguntando se poderia ser alguma coisa boa de Nazaré, aí termina reconhecendo Jesus como filho de Deus. Então, o encontro com Jesus, meu irmão, minha irmã, né, vai destruir quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente se deixa conduzir, aí os nossos olhos espirituais se abrem. Então, que Deus nos ajude, Nossa Senhora nos abençoe, que a gente possa ser olhado, assim como Natanael foi olhado, que a gente possa acreditar em Jesus, para que, como ele disse, coisas maiores que estas verás. E a gente quer ver coisas grandiosas espirituais na vida da gente, na vida das pessoas que a gente ama. Então, hoje, Jesus está dirigindo, né, o mesmo convite, né, que Filipe fez ao seu amigo. Vem ver. Então, vamos dizer para as pessoas, para conhecer Jesus, venha conhecer Jesus mais profundamente, venha encontrar Jesus na oração, venha encontrar Jesus na palavra,
na meditação que a gente faz aqui todo dia, às 6 horas da manhã, e você pode ouvir qualquer dia, ou qualquer hora do dia. Então, que Deus abençoe você. Nossa Senhora, cuide da sua vida, cuide da sua família, interceda por nós. Se essa palavra dita aqui agora te ajudou em alguma coisa, por caridade, passe adiante. Deixe o seu like, o seu joinha. Se aparecer aí o botão hypar, clica nele que vai ajudar o canal a crescer para que outras pessoas conheçam. Se você quer se tornar um apoiador, aí na tela tem a forma de você ajudar. Que Deus abençoe, Nossa Senhora recompense, que o Espírito Santo de Deus lhe ilumine. Daqui a pouco a gente se encontra com a graça e a permissão de Deus. Até lá.